Olá, eu sou Sabrina Damolin e está começando mais um Cirurgia Plástica Sem Segredo com o Dr. Pablo Huber. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que seja um pouco conhecido pelas mulheres, mas que também ajuda muito na autoestima, que é sobre cirurgia íntima feminina. Tudo bem, doutor? Olá, Sabrina, tudo bem? Olá a todos, é um prazer novamente estar aqui contigo, falando sobre cirurgia plástica. Hoje é um tema até um certo tabu entre as mulheres, né? Exatamente. Que é a cirurgia plástica íntima, né? Então, na prática, nós percebemos que as mulheres hoje até têm muita vergonha de falar sobre isso e às vezes vergonha de manifestar qualquer insatisfação com a região íntima. Tanto é que é muito comum na prática clínica, é muito difícil receber uma paciente que venha como queixa principal alguma queixa íntima passível de correção por cirurgia plástica. É muito comum a realização de cirurgias plásticas íntimas quando a paciente vem fazer uma cirurgia plástica e é típico, geralmente, quando ela já decidiu que ela vai operar, por exemplo, vai operar mama, vai operar face, vai operar o nariz. No final da consulta, bem envergonhada, ela pergunta se tem como resolver um problema íntimo, certo? Não é algo tão conhecido, né? Exatamente. Mas e qual que é a indicação para cirurgia plástica íntima feminina ou ninfoplastia, como muitos conhecem também, né? Então, vamos lá. A ninfoplastia é um tipo a mais comum, né, das cirurgias plásticas íntimas femininas. Então, basicamente, tá, a gente pode alterar com cirurgia plástica 3 regiões íntimas femininas, né? O pubis, que é um monte de Vênus, certo? Então, o que pode ser corrigido no pubis? Tanto o volume excessivo com lipoaspiração, pode ser lipoaspirada a região, isso é uma coisa muito comum quando nós fazemos abdominoplastias, né? Às vezes a paciente está com o abdômen grande, com o abdômen caído, volumoso, ela não percebe a região pubiana. No final da cirurgia, a gente sempre percebe se o pub está desproporcional ao restante do abdômen, nós acabamos fazendo lipoaspiração. As pacientes, principalmente pacientes que têm digamos assim, um hábito físico mais saudável, que praticam atividade física de maneira mais intensa, acabam tendo pouco volume nessa região, se queixam de a região pubiana ter pouco volume. Nesses casos, pode-se fazer também preenchimentos na região, tanto com preenchedores sintéticos, como ácido hialurônico, como também com a própria gordura da paciente, certo? E por último, a flacidez da região pubiana, que também normalmente é tratado no contexto de uma abdominoplastia, mas pode ser tratado isoladamente também, se fazer uma cirurgia para flacidez na região pubiana. O segundo aspecto que pode ser tratado também são os grandes lábios, certo? Pode colocar a imagem número 1, Kleber? Então, só para diferenciar, às vezes muita gente não sabe muito essa diferenciação, né? Os grandes lábios são a região ali fora, entendeu? Logo adjacente às coxas, né? E essa região ali que tem os numerozinhos é a região dos pequenos lábios, certo? Então, os grandes lábios também. As 2 queixas mais comuns nos grandes lábios podem ser tratado, certo? É a flacidez, que é muito comum com o processo de envelhecimento ou perda de peso, ou nas pacientes que praticam atividade física de maneira mais intensa e têm um índice de gordura corporal muito baixo, né? Então acabam tendo o que a gente chama uma deflação dos grandes lábios e se queixam, acham antiestético aquela falta de volume, até porque a pele acaba ficando um pouco enrugada, parece que está sobrando, parece que fica um aspecto de genitália de uma mulher mais velha. Então, nesses casos, tá, nos grandes lábios, pode ser feita a cirurgia de retirada de pele, ele fica com uma cicatriz bem escondida, praticamente imperceptível ali na face interna do grande lábio, né? Pode ser feita a retirada de pele e junto com a retirada de pele pode ser feito o preenchimento também, tanto com preenchedor sintético como ácido hialurônico ou com a própria gordura da paciente. Agora, a mais comum mesmo das cirurgias íntimas femininas e que incomoda muitas pacientes é a famosa ninfoplastia, certo? A ninfoplastia, pode colocar de novo, Kleber, a imagem número 1. Então, a ninfoplastia é a cirurgia que corrige a hipertrofias, certo? O crescimento anormal dos pequenos lábios vaginais. Eu coloquei essa imagem até que ela tem um esqueminha, tá? Que é esse, digamos, crescimento anormal, esse tamanho anormal dos pequenos lábios vaginais, ele tem vários graus, certo? Pode ser em graus mínimos e ser uma queixa só estética da paciente, como tem casos que são verdadeiras deformidades. E, na maioria dos casos de hipertrofia de pequenos lábios, tá? A paciente, ela tem queixa não só de ordem estética, mas física também. Então, torna difícil a higienização, principalmente durante o período menstrual.
Algumas mulheres queixam que pelo fato de aquela pele redundante ficar sempre dobrada dentro da roupa íntima, numa região úmida, né, cause fissuras na pele. Elas sempre reclamam que às vezes tem fissuras na pele. Algumas têm dor durante o ato sexual, algumas queixam até que têm dificuldade para andar de bicicleta, porque fica esmagando, de certa forma, aquela pele redundante. Então é uma cirurgia que ela tem um caráter, além de estético, ela tem um caráter também reparador, certo? Ela melhora a qualidade de vida da paciente. Então, não é uma questão de genética. É por envelhecimento, isso pode acontecer, ou por treinar com muita força, como você está falando? Não. A questão da hipertrofia dos pequenos lábios, ela é multifatorial. Ela tem um fator genético também, né? Eu já vi casos, assim, de ter mãe e 2 filhas terem hipertrofia de pequenos lábios, ser algo genético. E tem um fator hormonal também. A influência hormonal também pode influenciar no crescimento anormal, aberrante dos pequenos lábios vaginais. Entendi. E como que é a cirurgia e o pós-cirúrgico, né? É doído? Como que funciona? Existem basicamente, tá, na correção da hipertrofia dos pequenos lábios, na ninfoplastia, existem basicamente 2 técnicas, certo? Existem várias técnicas, mas elas são variantes de 2 técnicas principais. Existem as técnicas que cortam, ou simplesmente cortam aquela borda excessiva do pequeno lábio e é feita uma sutura naquela borda, tá? E existem as técnicas que eu prefiro, que é retirado a parte central do pequeno lábio, mas é deixado a borda natural. Eu gosto muito dessa segunda linhagem cirúrgica, que tem algumas outras técnicas, algumas outras variantes, né? Mas eu gosto muito dessa linhagem cirúrgica que preserva a borda natural do pequeno lábio por vários motivos. O primeiro é o pós-operatório, entendeu? Você tem uma área, digamos assim, de suturas, onde é feito pontos, uma área de incisão muito menor, ela fica menos exposta, então a paciente tem menos dor, principalmente depois de urinar. Tem pacientes que relatam nessa técnica que expõem numa cicatriz, numa incisão, toda a borda do pequeno lábio, falam que as primeiras vezes que urina depois da cirurgia é terrível, arde bastante, né? E essa outra técnica que preserva a borda intacta, eu nunca vi até hoje nenhuma paciente queixar de dor para urinar. Então, a dor é muito menor, certo? Eu acho que o resultado estético também é consideravelmente melhor e ela é uma cirurgia mais anatômica, mais fisiológica, ela preserva aquela parte natural. Então, eu já vi algumas pacientes que foram submetidas a essa técnica que resseca e deixa aquela cicatriz na borda do lábio, falar que depois tem até uma certa dificuldade para usar uma calcinha mais apertada, por exemplo, sentem dor, sente que a roupa íntima fica pegando ali, fica roçando na cicatriz e causa algum desconforto. Nessa outra técnica que você deixa a borda intacta, não tem esse tipo de queixa depois. Então, quando a gente fala de cirurgia íntima feminina ou de ninfoplastia, que é um tipo de cirurgia, nada tem a ver com reconstrução do ímen, por exemplo. Não, esse também, de certa forma, é uma forma, né, de cirurgia plástica íntima também, a reconstrução imenal, ou reconstrução de virgindade, né, como alguns chamam também. Essa é uma cirurgia de caráter bem reparadora e ela é muito indicada para os pacientes que, infelizmente, sofreram um trauma de violência sexual na sua vida, né. Então, ela é uma cirurgia pouco realizada até, mas é uma forma de trazer um pouco de conforto para quem já sofreu, né, aí a ruptura imenal de forma criminosa, né, através de um estupro. E pode perder a sensibilidade nesse tipo de cirurgia? Normalmente não. Tá? Normalmente não é uma queixa, eu não me recordo assim de ter conversado com alguma paciente e falar que alterou a sensibilidade, pelo contrário, as que têm hipertrofia exagerada de pequenos lábios, quando fazem a ninfoplastia, falam que a sensibilidade melhora, porque a sensação da região fica mais agradável para a mulher. Ela não tem aquela sensação de pele redundante no local ou de que qualquer coisa pode, por exemplo, durante o ato sexual, qualquer tração inadvertida na região possa causar dor para ela, então ela relaxa mais. Interessante. E apesar de eu ter falado que não é um assunto muito conhecido pelas mulheres, eu trouxe um dado aqui, me corrija se eu estiver errada, mas que a Sociedade Internacional de Cirurgiões Plásticos e Estéticos mostra que o Brasil é o país que mais realiza cirurgia íntima e ninfoplastia no mundo. Sim, é correto esse dado. Mas mesmo assim, o número de cirurgias realizadas ainda é baixo, entendeu? Então, é claro, na nossa prática diária, nós vemos várias pacientes que teriam indicação até, né, de realizar uma ninfoplastia,
mas elas acabam nem tocando no assunto. É um assunto que ainda é tabu. Ainda é tabu. É tabu. Exatamente. E existe... A maioria das mulheres que sofrem com hipertrofia de pequenos lábios, elas acabam sofrendo quieta, elas acabam tendo vergonha também, né? Um terceiro aspecto que também é corrigido nas linfoplastias, principalmente nos casos mais exagerados, pode colocar a imagem de novo, Kleber, a imagem número 1. Então, se você olhar nos graus mais exagerados, lá à esquerda, acima de 3 centímetros de largura do pequeno lábio, normalmente a mulher tem também um excesso de pele redundante sobre o clítoris. E essa pele, sim, pode atrapalhar na sensibilidade. Então, nesses casos mais exacerbados de hipertrofia ali da região, a gente faz a correção também do que a gente chama de capuz clitoriano. A gente tira essa pele redundante do capuz clitoriano para permitir que o clitóris seja exposto com mais facilidade. Isso sim, na verdade, até melhora a sensibilidade da região. Pode voltar para nós, Cleber? E existe, eu estava fazendo algumas pesquisas, existe a linfoplastia a laser? Funciona isso? Existem também alguns tratamentos com energia, quer seja com radiofrequência ou com laser, tá? O laser na região ele teria várias indicações. Desde clareamento, que pode ser feito também, tá? Tem determinados hábitos, como por exemplo, depilação com gilete, com o tempo leva a escurecimento da região íntima, né? Processo inflamatório na região, como por exemplo, pelos encravados com frequência também pode levar ao escurecimento da região. Então existe o clareamento a laser, existe o laser para tratar flacidez também, principalmente dos grandes lábios. Existe hoje o tratamento com radiofrequência fracionada, tá? Intravaginal, para melhorar o tônus vaginal também. E depois dessa cirurgia, logicamente, deve ter um tempo aí de espera para a pessoa poder voltar a ter relação íntima, né? Sim, normalmente é de 3 a 4 semanas, até estar bem cicatrizado. Os pontos, as estruturas são realizadas com pontos que são absorvíveis, né, com absorção rápida, então mais ou menos de 7 a 14 dias todos os pontos caem sozinhos, não precisa se fazer retirada dos pontos, né? No pós-operatório a gente orienta a paciente a ter cuidado com a higiene, usam um spray de analgésico também, né? Mas principalmente nessa técnica que se tira a parte central do pequeno lábio e se preserva a borda dele intacta, a queixa de dor é muito pouco frequente. Algumas pacientes até relatam, falam, olha, doutor, parece que eu não fiz nada ali, eu só percebo quando eu olho mesmo. Bom saber, doutor, bom saber dessas informações, é algo que tira... seria interessante que as mulheres perdessem um pouco do trauma e realmente procurassem mais um médico para tirar as dúvidas, conversar, ver as indicações cirúrgicas para isso, né? Exatamente, poderiam ter mais conforto, né? E poderiam ter mais conforto, mais facilidade para a higiene da região, sentir menos dor. E menos vergonha. Enfim, também, né? Até menos vergonha também. Vergonha, né? É uma coisa curiosa, você falou do aumento da incidência de linfoplastia, era uma coisa que antigamente quase não era realizada pelos hábitos depilatórios das mulheres, né? Então, antigamente as mulheres não se depilavam tanto. E há mais procura, depois surgiu o hábito de depilação um pouco mais agressiva, né? Algumas mulheres preferem não ter pelos. Na região pubiana e acaba expondo mais a genitália. Então, elas acabam olhando mais e às vezes acabam tendo mais vergonha até do parceiro. Tá certo. Obrigada, doutor, por tirar as nossas dúvidas. Ok, Sabrina. E nas redes sociais do doutor e também no site, né, a gente encontra muita informação sobre a cirurgia íntima feminina. Obrigada e até o próximo programa. Obrigado a todos.